Isso é bênção demais. Gente querida, eu quero falar hoje para vocês sobre um legado. Antes de eu falar sobre o legado, qual a importância do legado da herança? A herança pode ser acumulada, ela pode ser medida. Legado não, legado é alguma coisa intangível, imensurável. O legado, é algo que vai definir o comportamento dos filhos da nossa vida, daquilo que nós vamos agir. Então, eu quero falar nessa noite. O pessoal daqui é top demais, olha ali. Deu tema agora para eles, eles já fizeram até uma arte, olha aí. Pastor, mas você está bem servido aqui, viu? Olha aí, que maravilha, obrigado. Manda para mim esse negócio aí depois. Então, diz que quando você vê, você aprende alguma coisa. Quando você vê e ouve, aprende um pouco mais. Quando você vê, ouve e repete, aprende muito mais. Então vamos lá comigo. Que legado quero deixar? Vocês. Que legado quero deixar? Mais uma vez. Que legado quero deixar? Glória a Deus. Eu queria ler 2 textos. Eu mandei o pessoal lá para andar mais rápido. Vai ser jogado aqui. 1 Timóteo 3, 2 e 4. Está falando Paulo escrevendo a Timóteo, que era um pastor, preparando aquele homem. Mas veja bem o cuidado que a palavra de Deus nos fala assim. Então lá, lendo o texto. Se tiver pode jogar aqui, meus queridos, vamos lá. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Agora olha essa última frase. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Quero ler o Salmo 112, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olha que coisa tremenda. Acho que não é essa versão que eu mandei não. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Primeira coisa, antes de eu falar, a gente precisa entender que, é claro que a ação é importante, mas nós precisamos começar a declarar algumas coisas sobre a nossa casa. Menino danado, esse menino não presta, isso é coisa do diabo. O que a Bíblia fala, olha, os seus filhos e a sua casa, seus filhos serão poderosos na terra, a sua geração será uma geração abençoada pelo Senhor. Quem está falando aqui é um pai. Já tem, uma das minhas filhas já tem 40 anos ou 36, a caçulinha tem 34 anos. Então passaram criança, adolescência, tudo isso. E eu quero dizer para vocês que Deus nos abençoou de tal forma que, graças a Deus, por favor, se a sua história não é essa, não se preocupe, ok? E nem estou falando aqui para vocês que a nossa família é perfeita, não estou falando nada disso, mas eu quero dizer que minhas filhas nunca, nem na adolescência, em nenhum lugar, elas foram rebeldes ou ficaram um dia, uma hora desviadas do Senhor. Isso traz muita alegria ao nosso coração. E eu creio que nós agimos em cima de alguns princípios e alguns valores que nós precisamos entender. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Certa vez, eu estava vendo no History e estava falando uma reportagem. Irmãos, eu vou falar uma coisa que é uma reportagem, uma matéria sobre uma das namoradinhas lá da Playboy, a garota da Playboy. E falando a história da mulher, contando, fazendo reportagem. Aí o repórter falou assim para ela: como é que surgiu esse negócio de você querer ser uma garota da Playboy? Desculpa a expressão aqui, mas é uma prostituta de luxo. E ela disse o seguinte: olha, quando eu era criança, o meu pai comprava a revista Playboy. E eu ia lá na gaveta dele, onde ele guardava, e eu via aquela coleção de revista, e eu via que meu pai gostava muito. Eu percebia no meu pai como ele amava ver aquelas mulheres na revista Playboy. E eu desejei no meu coração: se meu pai gosta tanto, eu quero um dia ser uma garota da revista Playboy. Primeiro ensinamento que eu quero ensinar a vocês, igreja: os seus filhos vão gostar daquilo que você gosta. A gente que é pastor, já vamos dar
um segredo para você aí, viu? Tome cuidado com seu filho. Quando eu vejo uma criança na igreja que me abraça, fica tão feliz em me ver, eu falei, esse pai desse menino gosta de mim. Se uma criança passa meio de lado assim, fala, opa, o pai está falando mal de mim, que o menino está com medo de mim. Os filhos gostam do que os pais gostam, e os filhos detestam o que os pais detestam. É por isso que tem filho que, por mais absurdo seja, torce para o Flamengo. Não é, querido? Por que torce? Porque, vai lá ver, a raiz do mal está em algum lugar. Deixando a brincadeira de lado aqui, só para mexer com os flamenguistas mesmo. Mas essa é a verdade. Vou falar de Goiás aqui. Você torce, seu filho torce para Vila Nova, eu não sei se é Goiás ou Goiânia. Você vai ver, o pai torce. Os filhos tendem a gostar do que o pai gosta. Então, pai, tome muito cuidado aí. E aí, queridos, voltando, eu tinha 17 anos, meu avô já tinha morrido e minha avó estava morando em São Paulo. Lembra da revista da Playboy, né? A moça quis ser uma coisa que o pai amava ser. Vou abrir outro quadro aqui. Minha avó foi missionária aqui em Goiás, meu avô, e a minha avó estava passando uma temporada cada um tio meu em São Paulo. E eu tinha tido uma experiência, eu tinha 16 para 17 anos, eu estava avivado, eu tinha experiência com Deus, eu estava muito animado em falar do amor de Deus. E eu fui visitar minha avó, ela tinha 90 anos, e eu contei para ela a minha história. E minha avó olhou para mim assim, falou, meu filho, eu tenho uma coisa para você aqui. Ela pegou, não uma Bíblia como esta, ela pegou esta Bíblia que vocês estão vendo aqui. Ela foi lá no guarda-roupa, ela tinha 90 anos, e trouxe para mim e falou assim, olha, essa aqui foi a última Bíblia que o seu avô pregou, a última Bíblia que o seu avô teve antes de morrer. E eu estava com ela, fiquei pensando, o que eu vou fazer com essa Bíblia? Ela poderia dar para os filhos. Eu tinha tios que moravam na Inglaterra, meus avós eram ingleses, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Ela podia ter dado para qualquer um. E neto, eu nem sei quantos netos ela tinha. Ela falou assim, eu quero que você fique. E aqui dentro dela, ela fez uma dedicatória. Eu podia ter mandado para o LED para vocês verem. Ela fez uma dedicatória e está escrito aqui com a letrinha dela, aqui dentro. Para o Ibe, em memória de seu avô, que lhe amava e orava por você. Como estaria feliz hoje em ver suas orações respondidas, com amor da vovó. E ela falou assim, está aqui, meu filho. Seu avô não teve dinheiro, mas a Bíblia eu quero te dar. Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos, eu era um adolescente, eu voltei para casa com a Bíblia sem entender nada. Mal sabia que meu avô, que pregou o Evangelho, minha avó que pregou o Evangelho, ela estava simplesmente falando, olha, é a corrida de bastão, agora você corre no lugar dele. Queridos, da minha família, dos meus tios, meus primos, que são muitos são crentes, graças a Deus, mas sabe qual o único que foi pastor da família toda? Eu. Minha filha já é pastor, e nós plantamos igreja, e a igreja tem crescido, e eu vejo assim uma graça sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Um dia meu avô semeou um legado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu contei duas histórias de propósito. Um pai semeou o legado da revista Playboy, e a sua filha se tornou uma garota da Playboy. Outro, que semeou a Bíblia no seu filho, no seu neto, e hoje estou pregando a palavra de Deus neste lugar. Então nós vamos escolher o que nós vamos demonstrar para nossos filhos que nós gostamos. Muitas vezes a gente vem para a igreja, vamos para a igreja, arruma, põe essa roupa para dentro, aí, o menino vai para a igreja. Aí no outro dia, o pai vai no campo de futebol estilo Goiás, vai lá no Serra Dourada. Meu filho, vou sair desse trabalho hoje tem jogo, E o filho ficou dando animal, bora meu filho, pega a bandeirinha, põe boné, vamos pular. O filho, uau. Meu pai gosta de futebol. Igreja parece que é um negócio meio obrigatório. De quem que você acha que vai gostar mais? Do futebol ou da igreja? Tome cuidado, meu querido. Tome cuidado de quem você está falando mal. Se você fala mal da sua igreja, do seu pastor, do seu filho, vai crescer com um legado errado. Nós precisamos entender, queridos, que filho de peixe é peixinho sim. Se o seu filho não está sendo peixinho, virou sapo, vamos transformá-lo em nome de Jesus. Quando você pega Caleb, olha, a filha de Caleb era uma mulher que valia menos que um camelo na época. E Axa foi uma mulher tão tremenda que ela pegou Otoniel, seu esposo, e fez dele o primeiro juiz de Israel. Igreja, se nós somos o espírito de Caleb sobre nós, nós vamos gerar filhos como Axa.
E eu quero profetizar em sua vida: o seu filho não vai ser GLBT, o seu filho não vai ser drogado, o seu filho não vai ser desviado. Ele é herança do Senhor, e nós vamos resgatar isso, e essa igreja será cheia da glória de Deus, mais do que está sendo, e a juventude, jovens, e o seu filho vai te dar alegria e orgulho em nome de Jesus. Eu fui para o seminário interno em Belo Horizonte, estudei no STEB, em janeiro de 1980. Chegando no seminário, olha que coisa incrível. Tem algum lugar que vocês estão marcando meu tempo? Geralmente, ali, qualquer coisa fala com minha mulher aqui, eu tenho medo dela, ela olhou para mim, eu já mudo. Eu fui para o seminário, pastor, e lá no seminário morávamos 44 seminaristas internos. E naquele dia lá, todo dia tinha uma capela que a gente fala, um culto às 10 horas da manhã. E todos os dias um seminarista tinha que dar um testemunho de conversão dele. E aí, queridos, eu tinha 20 anos, estava animado ali e tal, e chegou o primeiro dia, era pela lista alfabética. Ibe é apelido, meu nome é Wilbert, igual do pastor, com W. Então geralmente quem tem o nome W, geralmente é o último da lista de chamada, a não ser que tenha o Zorro também. Se tiver o Zorro, ele é o último, mas geralmente a gente é um dos últimos. E cada dia o pastor chamava um para dar um testemunho de 5, 10 minutos. E eu fiquei vendo meu colega dando testemunho, que ele era drogado, que ia subir em cima do telhado, e vinha corpo bombeiro, outro levou tiro, outro foi preso, e cada um morou dentro do prostíbulo, a vida morava dentro do prostíbulo. E eu chorava com o testemunho, achei coisa mais incrível. Isso eu vi, gente, e eu ficava encantado com isso. Só que eu falei, gente, o que eu vou falar no dia do meu testemunho? Com todo respeito, queridos, mas eu nasci dentro da igreja. Lá em casa nós nunca pudemos falar um palavrão. Domingo eu não podia jogar bola nem para o clube, a gente ia para a igreja. Eu nunca tive um cigarro, não estou falando nem de maconha não, nem comum, quanto mais maconha. Não sei o que é bebida, eu não sei o que é nada dessas coisas, eu não sei o que é ficar embriagado, não sei nada disso. E meus colegas só drogadão, eu falei, meu Deus do céu, não tem nada para contar. E me deu um desespero, que eu falei assim, e agora? Toma cada testemunho que o povo vibrava, não vou falar nada, vão falar, que testemunho pálido desse cara. O diabo quase me atenta, falou assim, tá vendo? Você devia ter feito uma besteira, que agora você tinha uma coisa para contar. Aí você fala assim, eu vou sair essa noite fazer uma besteira para te contar alguma coisa amanhã, não é possível, eu não fiz nada. Queridos, e foi chegando o meu dia, e quando chegou o meu dia, Deus falou no meu coração tão lindo de madrugada, e às 10 horas da manhã, eu fui dar meu testemunho. Eu disse, olha, eu fiquei encantado, emocionado, fui muito abençoado com o testemunho de transformação de vocês. E eu fiquei sem graça de vir aqui nessa noite falar que eu nunca bebi, nunca fumei nem cigarro comum, quanto mais droga. Eu nunca me desviei, eu nunca tive uma vida fora, eu não sei o que é passar a noite numa boate, eu não sei nada disso. Desculpe eu falar isso para vocês, mas tem uma coisa, Deus falou no meu coração. O que eu vou falar para vocês é que eu não conheço nada disso, e um dia eu vou casar, que eu era solteiro, e eu espero que o testemunho dos meus filhos seja igual ao meu e não igual ao de vocês. Espero que meus filhos não precisem usar drogas nem nada para saber que um dia foi transformado. Sabe o que Deus fez? Naquele dia eu comecei a pronunciar aonde eu queria andar, o que eu queria ver, e Deus honrou. Minha família sempre foi ajustada, e eu louvo a Deus por causa disso, queridos. E aí, queridos, quando a gente olha hoje, você olha os espias lá em Israel, eram espias amedrontados, espias que tiveram reações horríveis. Estou falando dos 12 espias, quando Moisés manda os espias, complexo de inferioridade, difamaram Deus, distorceram a realidade, foram ingratos, enquanto Josué e Caleb tinham uma postura diferente. Eu quero crer que Deus está levantando nesses dias uma geração de Josué e Caleb, diga amém por isso. E aí, queridos, o que eu quero trazer aqui rapidamente com vocês, 6 pilares que eu acho importante para você trazer um legado abençoado da sua casa na vida dos seus filhos. E eu quero dizer o que nós fizemos. Então lá, os 6 pilares de um legado duradouro. Primeira coisa, amor. Queridos, o amor, não é que Deus tem amor, Deus é o próprio amor. Se nós amamos aquela pessoa, uma das coisas mais incríveis é quando seu filho se sente amado. Ele é amado por você. A Bíblia nos fala muitas vezes
da demonstração de Deus, o amor por seus filhos. A Bíblia nos mostra que quando Deus amou o mundo, foi da tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, derramou o máximo que Ele podia dar. Amor é isso, é entregar, é dar, é amar, é abrir mão. O segundo pilar é o exemplo. Aí eu volto a repetir o que já disse: os filhos gostam daquilo que os pais gostam. É impressionante. Eu só tive filha, e eu fiz as coisas meio malucas quando era mais jovem, né? Eu fazia enduro equestre, andava 80 km a cavalo, bastante dentro de rio. Minhas filhas faziam comigo. Depois eu virei atleta, fui campeão brasileiro 2 vezes de triatlo, fui Ironman, fui para Havaí, disputei 3 mundiais. Num dos mundiais, eu estava representando o Brasil na minha categoria, minha filha na categoria dela. Os filhos tendem a gostar daquilo que a gente gosta. Minhas filhas pregam. Eu tenho uma filha, que, assim, ela é incrível, eu fico impressionado como é que Deus fala através dela. Chegou um ponto que esses dias eu estava viajando passei uns dias fora aqui do Brasil, e o pessoal fica tão feliz quando ela assume a igreja lá e prega no meu lugar. O pessoal falou: pastor, pode ficar mais dias de férias, descansa mais. E uma teve coragem e falou assim: pastor, a gente gosta do senhor, mas sua filha está te superando. E eu louvo a Deus por isso. Ei, deixa eu profetizar para você: o seu filho vai ser muito melhor que você. Se tem uma coisa que pai tem prazer, é que seu filho seja melhor que você. Amém, queridos? Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu, meus netos sejam melhores que minhas filhas, e assim por diante. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando, e mais até ser dia perfeito. E eu profetizo esse dia sobre a sua vida em nome de Jesus. O terceiro legado que a gente aprende é correção. Ou seja, a correção, não estou falando de bater, tá, queridos? Estou falando de orientar. A correção é algo muito importante em nossas vidas. Deixa eu contar uma história para vocês. É bom a gente contar. Minhas filhas, eu tenho uma filha que ela é muito próspera mesmo. Ela assim, graças a Deus, lá na igreja, tem pessoas que dão bons dízimos, mas nenhum dízimo da igreja é tão alto como a da minha filha. Ela faz ofertas assim que, vamos fazer o forro da igreja para deixar que eu pago. Ela faz ofertas super generosas. E essa minha filha, quando ela estava formando, ela estava formando em direito, sócia no escritório lá. E aí ela estava com a irmã mais nova no carro, e ela levava a irmã para a escola e ia para o trabalho. E ela teve um acidente muito feio no carro. O carro foi para o ferro velho. A minha filha mais nova foi projetada no vidro, teve um pequeno derrame, um sangramento aqui entre o cérebro e o cerebelo. E ela ficou assim, desnorteada, sem saber onde estava, não sabia. Enfim, foi um complexo, mas graças a Deus foi um milagre, Deus preservou a vida dela. Mas eu vou voltar da filha que não machucou, que estava no carro. Ela tomou um pavor de volante. Ela não queria saber de carro, porque ela viu a irmã dela machucar e ela estava dirigindo. Infelizmente a mais nova estava sem o cinto de segurança, e ela deveria ter pedido para colocar o cinto de segurança. E ela ficou apavorada, ela ficou tão nervosa que ela puxava assim, caiu o cabelo na mão, tão desesperada que ela ficou. E um dia eu falei assim: filha, pega meu carro e vai trabalhar, eu não preciso do carro para trabalhar. Ela disse: pai, eu não vou dirigir mais. Eu falei assim: você vai dirigir mais. Pai, eu não vou. Você vai. E ela começou a chorar, falando comigo: eu não quero dirigir carro, eu quase matei minha irmã, eu não quero. Começou a chorar. Falei assim: filha, eu entendo que foi ruim bater o carro, eu entendo a sua dor, mas Deus nos levantou não para a gente ser dirigido pela dor. A dor não vai dirigir a nossa vida. Você pode ter sido abandonado, você pode ter sido acusado, você pode ter sofrido qualquer tipo de abuso sexual, qualquer coisa. Eu lamento muito, como eu lamentei minha filha, mas isso não pode dirigir a sua vida. Não permita que isso venha dirigir a sua vida. Falei: filha, eu estou ordenando agora como seu pai, entre nesse carro agora, a chave está aí e vai trabalhar. Irmãos, eu nunca me esqueço. Ela: tá bom, pai. Entrou, ligou o carro e foi embora. Foi embora trabalhar, formou, prosperou, Deus abençoou a vida dela. Eu vou falar daqui um pouquinho o que Deus fez.
E já bateu mais umas 3 vezes, nem liga mais. Meu querido, nós como pais, quando a Bíblia fala que são filhos, são como flechas, nós damos a direção. Pai, democracia não deve existir na sua casa. Democracia é uma coisa muito bonita para a política, dentro de casa não. A teocracia, Deus te colocou na sua casa para dar direção na sua casa. Em nome de Jesus, guarde isso. Os filhos não têm maturidade, Deus deu a você essa direção. Por isso que pai está lá, pai está lá para essas coisas, queridos. Correção, encorajamento. Nossos filhos precisam saber que nós acreditamos nele. Lembra quando Jesus foi batizado? Olha o que Deus falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, eu tenho prazer, eu tenho orgulho. Gente, olha aqui, esse é meu filhão. Qual filho não quer ver ouvir do pai isso? Esse é meu filho amado. É isso que Deus quer gerar nas nossas vidas. Encorajamento, proteção. Quando eu falo de proteção, é proteção física, emocional, espiritual. Deus nos colocou na nossa casa, os nossos filhos precisam ser protegidos, não tem maturidade ainda. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos, que o diabo sim, ele quer derrotar a sua família, mas ele não vai, porque não pode. E vamos parar com essa conversa: ah, pastor, mas tem uma obra de macumbaria contra a minha casa. Pode ter 1 milhão. A palavra de Balaque e Balão, quando um pede para amaldiçoar, ele diz: não vale encantamento sobre a casa de Israel. Minhas filhas desde pequena aprenderam. Aqui está minha esposa. Desde pequena minhas filhas aprenderam ver que o demônio tem de ficar, sujeitar. Elas têm prazer em chegar lá e se tem uma feitiçaria: pai, deixa eu fazer essa obra aqui em nome de Jesus. Eu comecei a trabalhar muito entrando em terreiros lá, e expulsava o demônio lá, nas festas de macumbaria ao redor do Brasil lá. E um dia um cara pegou e me conheceu lá, um cara do mal lá. E ele tirou a foto e falou assim: olha, você está ferrado, vou levar a sua foto para a boca do sapo. Ele falou: eu tenho 1,82 m, é melhor levar para o hipopótamo, meu sapo é pequeno. No dia do meu aniversário, 24 de janeiro, já tem anos isso, não foi agora não. Caiu numa quarta-feira meu aniversário. Na porta da minha casa estava um trabalho de feitiçaria lá, com boneco de voodoo, terra do cemitério, todo espetado com alfinete, charuto, garrafa de cachaça. Primeiro que eu não fumo, segundo que eu não bebo, e a fita era vermelha e preta, eu não torço Flamengo. Mas aquele dia me deu uma alegria tão grande, porque eu sempre ensinei isso à igreja: queridos, maior é o que está em nós, ponto, não tem vírgula. Maior é o que está em nós daquele que está no mundo. E quando estava lá algumas pessoas naquela minha casa viram: eu quero que vocês vejam isso. Fui lá, desfiz aquilo tudo em nome de Jesus. Olha, passaram-se tantos anos, eu estou feliz e abençoado. Infelizmente, eu soube que aquela pessoa, não fala isso com alegria em nome de Jesus, não fala, eu não queria isso, mas aquela pessoa que tinha me ameaçado, ela morreu. Ei, deixa eu te falar, existe uma história a nosso respeito, e o último capítulo já foi escrito. Nós temos a vitória em Cristo, nossos filhos serão abençoados para a glória de Deus. Você vai sentar na mesa com seus filhos, e os filhos dos seus filhos, é a promessa de Deus. Quantos crentes podem aplaudir Jesus em nome de Jesus? Sexto, estão colocando aqui? Estão? Não? Ah, estão. É porque eu estou de costa. Já falei, a gente tem que pôr um retrovisor para o pastor aqui para ele. Não, tem outra lá, obrigado. Sexta coisa, nós queremos declarar: guarde uma coisa, palavras liberadas. Guarde isso, queridos. Queridos, eu vou contar uma história. É muito bom quando a gente vai ficando mais velho e você profetiza uma coisa e vê as coisas acontecendo no decorrer dos anos. Isso é uma coisa incrível e abençoada. Existem muitos meninos, estou falando uma sexo masculino, que tudo que ele queria é a bênção do seu pai, e não tem. Eu trabalho, já atendi muitos garotos envolvidos com homossexualismo, e quase 100% tem problema com o pai. Meninos nascem do sexo masculino, mas para se tornarem homem, ele precisa da bênção de outro homem.
Tem muitos meninos, tudo que ele queria é a bênção do seu pai. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, queridos. Declarar a bênção sobre nossos filhos. Nós estamos liberando o futuro dele, abençoando. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho mais uns 15 minutos, pastor? Obrigado. É porque eu estou preocupado aqui. Tá bom para vocês aí? Se não tiver, depois vocês me xingam lá fora. Vou contar duas testemunhos bem rapidinho para vocês. O meu pai foi prefeito, inclusive, de Anápolis, há 50 anos atrás. Meu pai sempre foi um cara crente, igual eu falei. Minha mãe era uma manteiga derretida, chorava, beijava a gente. A primeira vez que eu fui pregar, quando estava no seminário, em 1980, na igreja, o pastor me chamou para pregar. Irmãos, eu fiquei 2 dias preparando o sermão. Vai ser 30 minutos meu sermão. Com 7 minutos eu não sabia mais o que falar. E a gente tem uns colegas que não merecem ser colega, viu, gente? Saiu na porta da igreja e já falou: você é da sua igreja, o sermão vai acabar rapidinho e a gente vai embora para casa. Tinha uma só pessoa na igreja chorando lá, me vendo pregar, e me achou melhor do que o Billy Graham. Era minha mãe. Era o filho, né? Para ela era o máximo. Eu estava perdido, mas minha mãe me achou o máximo. Já está com o Senhor tem uns 20 anos. Mas aí, queridos, o meu pai era um cara secão. Meu pai sempre foi seco comigo e com minhas irmãs. Nunca vi meu pai para a gente pôr a gente no colo, falar que ama, que abraça, esse papo furado não. Meu pai veio da roça, lá no interior de Goiás. O pai dele é analfabeto. E acontece que, por causa disso, meu pai sempre foi um cara muito duro. E um dia eu estava brincando com um colega do meu vizinho lá, e abraçando o pai dele, gente lutando, lá em Anápolis ainda. Estou falando, eu tinha os meus 12, 13, 14 anos. E a gente lutando. Eu tinha vontade de fazer isso com meu pai. Eu fazia com o pai do meu amigo, mas com meu pai não fazia. Meu pai nunca me deu esse espaço. E um dia eu cheguei em casa, tinha ido no clube lá com ele, brincado até a Anápolis, tudo era pertinho. Estou falando isso em 1971, 72. Então a gente ia 10 minutos do clube e voltava. Eu cheguei em casa, meu pai estava sentado. Meu pai era político, como eu falei, foi vereador, deputado estadual, foi prefeito. E meu pai estava na mesa lá, devia estar escrevendo um discurso, qualquer coisa. Eu cheguei e falei assim: vou fazer com meu pai, igual fiz com o amigo do meu vizinho. Pulei no pescoço do meu pai e dei um beijo nele. Ele me empurrou assim, ó, e me olhou com cara feia. E na hora assim me deu uma sem graceza. Eu falei: puxa, eu pulo no pescoço do pai do meu amigo e ele me abraça. Eu faço isso com meu pai e me olha com essa cara. Ele devia estar ocupado. Eu abaixei minha cabeça, fui para o meu quarto e falei: a partir de hoje nunca mais vou abraçar meu pai, nunca mais vou falar que eu amo. Acabou. E fiz isso. Mudei para Brasília, virei um rapaz, fui para o seminário, fiz outros cursos, entrei no tribunal, enfim, fiz muitas outras coisas. Casei, tinha filhos, era pastor. Mas aquela coisa ficou grudada no meu coração. Até que um dia eu fiz o enterro de um amigo meu, do pai do amigo dele. E ele pegou no caixão, no rosto do pai dele, e abraçava: pai, eu te amo, eu te amo. E falando para o pai no caixão. E aquilo doeu no meu coração, porque eu sabia que ele tinha mágoas profundas do pai dele. Ele era meu amigo, a gente jogava bola junto. E eu fiquei pensando no meu pai. Outro dia eu não tirava aquilo da cabeça. Eu falei: meu Deus do céu, será que Deus está avisando que meu pai vai morrer? E eu preciso acertar esse detalhe. Tem 20 anos, mais de 20 anos que eu falei que não ia abraçar. Eu nunca mais abracei, nunca mais falei que amei. Não tinha raiva dele não, mas é assim que ele quer, assim vai ser. E eu cheguei em casa e falei com a Alice. Por isso que eu falei: Alice é a mão de Deus na minha vida. Eu falei: Alice, está acontecendo isso, isso, isso. Contei para a história. E ela falou assim: então, você vai resolver? Eu falei: vou. Eu falei: como? Hoje, vou lá na casa do meu pai. Ele mora numa chácara assim, perto lá onde eu morava. Mas você vai lá, nunca falou isso, e vai falar hoje não é dia dos pais, não é aniversário, não é nada, não é Natal? Eu falei: vou, senão eu que vou morrer. Eu já era pastor, eu ministrava na igreja sobre família. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, queridos? A minha mulher falou assim: essa eu quero ver, o jeito que seu pai é, essa eu vou ver. Quem tem uma esposa assim, é benção, viu? E aí eu fui, cheguei na casa do meu pai até hoje, ele está vivo, está até em Brasília, tem 95 anos, está bem. Aí eu cheguei: pai, eu vim na sua casa, preciso falar com você. O que aconteceu? Ele já fica assim: o que aconteceu? Eu falei: calma, pai. Não, o que você veio aqui? Por que calma, pai, só quero conversar.
Fala, mas houve alguma coisa? Eu falei: pai, minha mãe está aí, vamos lá falar com ela. Aí meu pai estava apavorado. Eu falei, minha mãe fazendo um cafezinho lá. Meu pai: e aí, meu filho, quem foi? Acho que meu pai estava pensando assim: ele vai falar que ele é gay, qualquer coisa assim parecida, não é possível. Ficou ansioso. E aí, meu pai estava lá, minha mãe fazendo um cafezinho aqui, e eu lá falei: meu Deus do céu, me dê força. Tem coisas, queridos, que para alguém é tão fácil você falar que ama, não é? Mas no meu caso, estava travado aqui, ó. Um voto idiota que eu tinha feito. É um voto idiota. E estava lá eu, minha esposa atrás de mim, minha mãe fazendo um café lá e meu pai em pé. E minha esposa sabia de tudo, né? Fazia de conta que não sabia, tá lá, né? Meu pai já estava, ele é muito ansioso. Então, meu filho, o que você veio falar comigo? O que houve? Eu falei: cara, meu pai me impressionando assim, vai ser mais difícil. E eu estava de cá, falei assim: pai, talvez o senhor saiba, mas eu entalado nesse meu coração, eu preciso falar com o senhor hoje. Fala, meu. Quanto mais eu enrolava, mais ele ficava regalando assim para mim. Eu falei: pai, eu vim dizer para o senhor, olhando dentro dos seus olhos, que eu te amo. Quando eu falei isso, minha mãe estava fazendo um café, ela começou a chorar. As lágrimas correram. Eu falei isso e acabou. Ficou em silêncio o que estão fazendo aqui. Só que meu pai não sabe reagir a essa afetividade. Tinha uma geladeira assim, ele abriu a geladeira assim, enfiou a cabeça dentro da geladeira e falou: meu filho, tem uns ovos aqui, você quer levar para casa? Ele não sabia como reagir. É o jeito dele. O pai dele nunca disse para ele que o amava. Nós só entregamos e só podemos falar e dar aquilo que nós temos. Ele não consegue dar aquilo que a gente não tem. Naquele momento, eu falei: pai, eu não quero ovo. Aí ele não tinha o que fazer. Ele fechou a geladeira e veio no meu ombro aqui e deitou no meu ombro. Eu sou um pouco mais alto que ele. E ele me abraçou, o jeitão dele assim, e chorou. E eu chorei também. E minha mãe chorou. E a Alice chorou. E tinha uma cachorra que começou a uivar na hora. Eu saí de lá tirando um peso de 1 tonelada das minhas costas. Eu estava feliz, eu não sabia por que eu estava tão feliz. E eu saí para casa, eu estava alegre. Eu quebrei um voto maldito, uma situação que você pode falar: ah, mas você era jovem, seu pai não queria saber. O diabo não pode ter nenhuma autoridade na minha vida, nenhum espaço no meu coração. A Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E eu quero viver o que a promessa de Deus diz. Eu estava tão feliz. Se alguém me encontrasse na rua: o que aconteceu? Eu falei que amo meu pai. Grande coisa. Mas ele não sabe como é a minha vida. Passou uma semana, meu pai me liga, num culto desse, vou para casa, meu pai me liga: Ibe, oi pai. Tinha estado com ele meia hora antes. Ele falou assim: eu estava te observando pregar hoje na igreja. Sim, pai. Pensei, vai fazer uma crítica a alguma coisa que eu falei. Sim, pai. Ele falou assim: meu coração palpitava, e eu olhava para você e descobri tanto que eu te amo. Naquele dia, eu nunca tinha, não lembrava. Um dia meu pai tinha falado daquilo, mas eu fui e quebrei aquela barreira. Hoje meu pai está aqui, minha esposa, todos os dias. Eu sou o filho que mais sou próximo dele, tem 5 filhos. Toda vez que eu chego na casa dele, eu falo assim: esse é meu filho amado em quem me compraz. Todos os dias. Impressionante, tanto que ele nos ama, que ele fica na minha casa, tanto que ele me ama, virou meu amigo inseparável. E o mais feliz é que ele tem 95 anos, certamente, possivelmente ele vai morrer antes de mim. Eu fiz o enterro da minha mãe, e se eu fizer o enterro do meu pai, não vou fazer com meu amigo, não vou usar bater na cara dele e falar: pai, que eu te amo, que tudo que eu preciso dizer ao meu pai já disse em vida. Eu falei que ia contar 2 histórias, eu vou contar a segunda e encerro.
Estava pregando na igreja. Depois desse período, Deus desatou uma unção especial sobre a minha vida. Por isso, querido, se você tem mágoas do seu pai, da sua mãe, perdoe hoje em nome de Jesus, amém? Você está pregando na nossa igreja. Eu preguei sobre reis e sacerdotes, e falei que na Bíblia, tanto o rei quanto o sacerdote precisava ser ungido por Deus, e ambos são importantes. Ninguém pode dizer que o sacerdote é importante e o rei não é. Ambos são importantes. E aí, gente, eu estava pregando, e eu falei: olha, Deus vai levantar reis, pessoas que vão ter capacidade de trazer riqueza para a igreja. Deus vai levantar sacerdotes que serão pastores, missionários, pessoas, todos são importantes. São ou não são, irmãos? Olha, essa igreja é linda, olha o tamanho desse LED. É uma maravilha um negócio desse, custa dinheiro, não é só oração não. Alguém precisa contribuir na igreja para a igreja ter um lugar bonito como esse, sim ou não? E são os reis, pessoas que têm capacidade de adquirir riquezas e investir no reino. E os sacerdotes são pessoas importantes que fazem o seu sacerdócio, são pastores, missionários, enfim, todas as pessoas envolvidas no reino. E eu fiz esse apelo na igreja. Falei: quem quer ser rei? Fala: pastor, para ser pastor não quero ser não, mas eu quero ser um empresário que vou investir no reino, vem aqui. E tal, eu falei, e eu preguei, quando eu estava nem pensando na minha família, diante de Deus. A minha filha mais velha tinha 12, 13 anos, e a outra tinha 9, então eram crianças praticamente. Quando eu vejo, uma das minhas filhas vem e fica ali para ser pastora, e a outra vem para ser rei. Eu olhei para elas, quase que eu falei: o que estão fazendo aí? Não estou pregando para vocês? A que é rei, ela é meio estupim curto. Eu falei: pai, eu não tenho paciência de ser pastora, mas vou ganhar dinheiro e Deus vai me abençoar. Sabe o que eu fiz? Pais, preste atenção, estou contando isso para dar um testemunho não, é para você fazer a mesma coisa na sua casa. Falei: minha filha, Deus vai te usar como pastora, como missionária, de uma forma ímpar. Eu profetizo, 9 aninhos, 10 aninhos, eu estou 11, 12, Deus vai te dar riqueza, e profetizei sobre a vida dela. A que estava como missionária, irmãos, ela é convidada para pregar nesse Brasil inteiro. Tem igrejas como a do Abe Uber, pastor Abe Uber, todo ano leva ela para treinar a equipe dele. E grandes igrejas como a Primeira Igreja Batista de Curitiba, muitas igrejas no Brasil inteiro têm convidado. Eu fico impressionado. Ela fala, parece que o céu desce, é uma coisa estranha aquela menina. Ela é esquisita, ela é do reteté, canela de fogo. Já identificaram ali, né? O reteté está ali, ó. Ela é, se fosse islâmica, ela era talibã, xiita. Então, ela é uma bênção. E a outra foi a que bateu o carro, que eu contei para vocês. Ela entrou no escritório dela, ela era uma advogada sênior. Ela era estagiária, ela entrou passou na OAB, terminou, e ela quer jogar. O escritório estava vendo se contratava ou não. Pronto, é isso. E aí, um dia o escritório dela tem causas assim de bilhões. É um escritório muito grande. Eles nem fazem propaganda, é direcionado. E aí, estava uma causa muito grande, e ela era uma menininha, recém-formada, mocinha, e só no meio de advogados grandes, estava fazendo uma teleconferência com o escritório de São Paulo, e eles precisavam descobrir uma saída jurídica para um processo muito grande, e não conseguiam achar uma saída jurídica. E ela foi para casa, ajoelhou-se ao redor da cama, falou assim: Deus, o Senhor me disse que ia me capacitar, dar sabedoria. Lembra de Daniel? Diz que aqueles homens que foram para a Babilônia, eles tinham 10 vezes mais sabedoria que os outros. Lembra que a Bíblia fala sobre isso? Daniel 10, se me falha a memória. E aí, queridos, o que acontece? Ela falou: Deus, me mostra. Ela foi dormir. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus até enquanto dorme. Então, meu filho, não tem insônia essa noite, por favor. E sabe o que aconteceu? No meio da madrugada ela teve um sonho, Deus mostrando a saída jurídica para ela. Ela levantou 2 horas da manhã e escreveu todinho. Chegou 9 horas da manhã no escritório, gente, uma pirralha de grandes advogados. Aqui é a solução. O pessoal pegou e falou assim: como você descobriu isso? Ela falou assim: dormindo. Me paguem para dormir que vocês vão ter lucro.
fizeram ação baseada no que Deus mostrou para ela, ganhar aquela causa. Depois, mais 2 vezes, teve um sonho de grandes causas, Deus deu revelação para ela. Moral da história, o escritório não contratou ela, pois ela como sócia do escritório. Eu estava numa reunião em Brasília, estava o governador, só pessoa assim da alta, e o dono do escritório falou assim: olha, porque o governador, todo mundo tem causa lá, falou assim: aqui está a minha advogada das causas impossíveis. Se é uma causa impossível, eu dou na mão dela, porque ela resolve. E ela prosperou, é uma menina jovem ainda, ela vai parar em dezembro agora, sabe, Deus já deu tanta capacidade, tanto recurso financeiro para ela, que ela investe tanto na igreja. Eu não vou falar valores, que fica chato isso aqui, mas ela investe tanto, e ela fala assim: o que eu tenho já hoje, eu não preciso trabalhar na minha vida mais. Estou contando a história não é para falar que ela tem dinheiro, eu estou contando a história para lembrar que um dia o pai dela falou assim: eu profetizo aquilo que você está no seu coração, que vai cumprir em nome de Jesus. Eu profetizei na vida da outra mesma forma. Ei, queridos, guarde no seu coração, Deus colocou você como sacerdote dentro da sua casa, e você tem poder de profetizar, e você deve profetizar, e algo novo vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus. A pergunta final: que legado você quer deixar? Desculpa eu falar isso aqui, mas só para repetir o que eu disse: ou eu vou deixar um legado da revista Playboy, ou vou deixar um legado da minha família. Saber o que eu mais amo está escrito nesse livro. Meus filhos irão amar aquilo que eu amo, irão odiar aquilo que eu odeio. O que você está passando para o seu filho? Qual o sentimento? Os espias eram 12, do mesmo pastor, do mesmo Deus, viram os mesmos milagres, e 10 ficaram desanimados. Por quê? Por quê? A gente ia analisar a família deles. Josué e Caleb foram diferentes, e eles conquistaram a terra. E nós não temos mais tempo para ser como aqueles espias covardes e blasfemos. Nós vamos ser uma igreja que seja a geração de Josué e Caleb. Pode ser difícil a muralha, mas nós vamos entrar e conquistar essa terra. Nós não estamos pregando sobre facilidades, estamos pregando sobre possibilidades, e é isso que Deus quer fazer. Se nessa noite você crê nisso, no poder do Senhor, que você crê que seus filhos serão transformados para a glória de Deus, que seus filhos serão melhores que você, que Deus vai fazer grandes coisas na sua casa, no seu casamento, a partir de você. Se você crê nisso, fique de pé agora, e nós vamos orar em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Os meus queridos do instrumento aqui, se puder vir aqui agora, eu agradeço em nome de Jesus. Vamos lá. Alice, vem cá, Alice. Uma outra oportunidade, vocês vão ver a Alice falar. Uma grande igreja de batismo me convidou para um encontro de casais, eu preguei. Aí deixaram ela pregar um dia. Na outra vez convidaram ela, não me convidaram. É sério. Essa mulher tem uma expectativa maravilhosa, e ela participou de tudo isso que eu estou falando. E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Se quiser, pode tocar aí por gentileza. Obrigado, viu, querido? Vamos tocar. A Alice vai orar e eu posso orar com vocês também. Amém, queridos? Amém. Eu quero que você coloque agora as suas expectativas em Deus. Qual desses pontos aí que você precisa melhorar? Que você comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Primeiro passo é estar aqui, querer aprender, querer buscar do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai, agradecido ao Senhor, porque a Tua palavra é real, a Tua palavra é verdadeira. Deus, e nós sabemos que o Senhor tem planos perfeitos para cada família aqui, e nós queremos, Senhor, nos colocar diante da Tua presença e começar a declarar, Senhor, aquilo que eu preciso fazer como mãe, aquilo que nós precisamos fazer como pais. Queremos abençoar os nossos filhos, queremos profetizar, Senhor, a graça, que o Teu amor, Senhor, possa nos envolver de tal maneira, Senhor, que possamos ultrapassar as nossas dificuldades, que possamos vencer as dificuldades e que possamos alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas. Senhor, nós queremos profetizar sobre a vida de cada um, que os nossos filhos serão, Senhor,
poderosos na terra, que os nossos filhos alcançarão, Senhor, aquelas bem-aventuranças que o Senhor tem para nós. Deus, que cada marido aqui possa exercer o papel, Senhor, de sacerdote, Senhor, nos instruindo, nos abençoando, que cada mulher, Senhor, receba a graça de ser uma mulher submissa, de ser uma mulher, Senhor, que está totalmente ligado àquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós queremos abençoar os nossos filhos, os nossos netos, que a nossa geração seja bendita na terra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda orar, e logo após o pastor Edmar vai estar com a palavra. Se você está com marido e mulher aqui, claro, se não estiver, fica tranquilo, mas se tiver marido e mulher, eu queria que você desse as mãos. Ore para os seus filhos agora, por favor, enquanto estiver. Só marido e mulher, tá bom? Talvez seu filho esteja passando dificuldade na escola. Lembre-se de uma coisa: Deus te colocou para proteger a sua casa. E se Ele te colocou para proteger, Ele te deu armas espirituais, Ele te capacitou para isso. Então, em nome de Jesus, ore para sua casa agora, para seus filhos, por sua descendência. Pensa bem, talvez você não vai deixar um dinheiro, que é herança, mas deixa um legado. São valores que a gente não pode tocar. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu coloco essa igreja, esse ambiente, debaixo da terapia do Teu Santo Espírito, e declaro que em nome de Jesus, o diabo não tem poder, não tem autoridade nesse ambiente. Que a glória do Senhor possa brilhar sobre a vida de seus filhos e filhas, que o Teu nome seja exaltado nessa noite. O Senhor conhece, Deus, ninguém passa despercebido no meio da multidão. O Senhor conhece cada pessoa, cada homem, cada mulher, as suas dificuldades, os seus erros. Pai, nós pedimos, Senhor, restaura a família, restaura essa igreja, restaura os casamentos, restaura os filhos, restaura a relação de pai e filho, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos para a honra e glória do Teu nome. Olha para mim. Eu não sei como é que o pastor vai encerrar o culto, você vai dar a bênção apostólica, eu não sei como é que é. Mas olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te enviar. Você vai ser enviado para dentro da sua casa, e o diabo não vai ter nenhuma autoridade sobre a sua descendência, para a glória do Senhor. Sai deste lugar enviado, não apenas saiu, mas enviado com propósito para a glória do Senhor. Diga comigo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Amém. Deus abençoe.